estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 54 de Língua Portuguesa para o terceiro ano. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, você vai utilizar caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, materiais que você já tem à mão. Então, pegue o seu caderno e inicie os registros da aula de hoje. Coloque a data, o seu nome e aula 54 de Língua Portuguesa. Informações registradas no caderno. Vamos relembrar a nossa aula anterior? Na aula anterior, nós fizemos a leitura de mais um trecho do conto. Refletimos sobre algumas questões, fomos respondendo essas questões no caderno e chegamos a pensar sobre o uso dos sinais de pontuação quando nós queremos colocar falas, introduzir falas
no texto o uso dos 2 pontos e do travessão. Nós ouvimos uma suposta conversa entre a fada e a Cinderela e registramos esse diálogo no caderno. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura desse conto. Na aula anterior, nós chegamos na parte em que a Cinderela tinha ido ao baile utilizando as suas botas que chamaram muita atenção. Ela dançou com o príncipe a noite toda e quando começaram a soar as 12 badaladas, ela saiu em disparada e acabou perdendo um pé da sua bota. E agora, como nós vamos continuar a leitura desse conto? O livro traz a seguinte opção para nós. Se você acha que ele guardou a bota no bolso direito do paletó, vá para a página 42. Se acha que ele guardou no bolso esquerdo do paletó, vá para a página 44. Então, nós vamos girar a roleta mais uma vez e vamos ver se o príncipe vai guardar a bota no bolso direito ou no bolso esquerdo. Vamos lá? Vamos girar a roleta então. Qual é a sua torcida? Bolso direito ou bolso esquerdo? Olha lá, a roleta está parando e o príncipe vai guardar a bota no bolso direito. Isso mesmo, então nós vamos dar continuidade à leitura na página 42. Vamos lá? No dia seguinte, querendo reencontrar a misteriosa dançarina, o príncipe foi de casa em casa, pedindo que as moças da cidade experimentassem o calçado. Ele seguiu naquela busca por horas e horas, mas não encontrou nenhuma donzela cujo pé se acomodasse ali. Finalmente, quando já era quase noite, sua carruagem chegou à última casa da cidade, a casa da madrasta. Quando ela ouviu o príncipe dizendo: "Por favor, abram a porta", trancou Cinderela no sótão. Depois de entrar, o príncipe ofereceu o calçado para Romilda e Cremilda, mas é claro que não coube, e elas até passaram azeite nos pés. "Bem, se não há mais ninguém aqui, vou embora", falou o príncipe com tristeza. Não tem mais ninguém mesmo", disseram a madrasta, Romilda e Cremilda ao mesmo tempo. Cinderela, que estava com os ouvidos grudados na porta do sótão, escutou tudo isso e pensou: "Tenho que sair daqui de qualquer jeito." Então, ela ligou todos os eletrodomésticos que estavam no sótão ao mesmo tempo. Ficou um barulho infernal. "Opa, tem alguém no sótão", disse o príncipe. "Abram já aquela porta." Quando a abriram, Cinderela saiu feliz e saltitante. Ela ia experimentar o calçado. Olha só a parte da história em que nós chegamos. O príncipe conseguiu encontrar a Cinderela. Ela estava presa no sótão e saiu para experimentar o calçado. Será que esse calçado vai servir? Isso a gente só vai saber na próxima aula, quando nós iremos continuar a leitura. Agora, nós vamos dar novamente uma pausa e pensarmos sobre esse trecho que nós lemos na aula de hoje. Você percebeu que desde que o príncipe sai em busca da dona do par de sapatos, acontecem várias coisas, vários acontecimentos até ele chegar a Cinderela para experimentar o calçado? Isso mesmo. Então agora nós vamos pensar um pouquinho e vamos brincar um pouquinho. Nós vamos brincar com uma trilha, a trilha do príncipe. Vejam, aí na tela nós temos alguns fatos que estão revelados e outros que estão escondidos.
e vocês vão me ajudar a completar essa trilha do príncipe. Então, o primeiro fato já está ali. O príncipe saiu à procura da dona do sapato. Lá no meio nós temos um outro. O príncipe decidiu ir embora. E o último fato deste trecho: Cinderela saiu para experimentar o sapato. Mas vocês recordam de outros acontecimentos, outros fatos que aconteceram entre esses que você está vendo na trilha? Então vocês vão me ajudar a descobrir e vão registrar no caderno essa trilha. Como é que vocês vão fazer esse registro? Da seguinte forma. Aí no seu caderno, vocês vão escrever a palavra príncipe e a palavra Cinderela. Vocês não precisam escrever todos os fatos na trilha de vocês. Vocês vão representar por cores a mesma cor do retângulo onde está o fato descrito no conto, ou vão utilizar símbolos caso vocês não tenham essas cores. Então vejam lá, logo após vocês escreverem príncipe, na linha número 1, logo abaixo, você faz um retângulo azul, que é a cor do primeiro fato, que já está na trilha, ou você representa com um símbolo, que aí nesse caso é um coração. Aí lá na sexta linha, você faz um retângulo verde, porque o fato que já está na trilha está em verde. Ou você representa com um símbolo apenas com um retângulo preto. E na nona linha, que é o fato em amarelo, você pinta de amarelo ou representa com uma flor e escreve a palavra Cinderela. Eu vou dar um tempo para que você organize essa trilha no seu caderno, deixe as linhas na quantidade que você está vendo aí bem certinho, porque nós vamos fazer o registro juntos, combinado? Então, tempo para sua organização.
Organizou a sua trilha aí no caderno? Então vamos começar. Então o primeiro fato que nós temos é: o príncipe saiu à procura da dona do sapato. O que vem depois? O que aconteceu depois desse fato? Então eu vou trazer na tela dois fatos e vocês vão pensar comigo qual é o que vem na sequência. Vamos lá? Então, será que o que aconteceu depois foi que o sapato não se acomodou no pé de nenhuma moça? Ou o príncipe chegou à casa da madrasta? Lembre, ele saiu à procura da dona do sapato. Qual é o fato que vem na sequência? Qual desses dois? É o fato que está representado por um triângulo. O sapato não se acomodou no pé de nenhuma moça. Então, se você está fazendo por cores, você representa com o retângulo laranja. Se você está utilizando símbolos, você vai escrever agora, vai desenhar, aliás, aqui um triângulo. Olha lá, eu vou fazer junto com vocês. Então, logo abaixo ao coração, nós vamos desenhar um triângulo para completarmos a nossa trilha. E eu vou colocar então aqui o segundo acontecimento desse trecho. O sapato não se acomodou no pé de nenhuma moça. E agora, o que dá continuidade a esse trecho? Vamos lá? Será que é: a Cinderela provocou um barulho infernal? Ou o príncipe chegou à casa da madrasta? Lembre, ele saiu em busca da moça, o sapato não se acomodou no pé de nenhuma das moças das casas pelas quais ele havia passado. E agora, o que acontece? Digam aí para mim. Isso mesmo, o príncipe chegou à casa da madrasta. Se você está utilizando cores, represente então com um retângulo marrom. Se você está utilizando símbolos, você vai fazer um losango preto. Vamos lá? Eu vou fazer o losango aqui no meu registro então. Fazendo losango e vou colocar o próximo acontecimento. O príncipe chegou à casa da madrasta. E agora, o que dá sequência aos fatos? Cinderela foi trancada no sótão ou Cinderela provocou um barulho infernal? Então lembrem, nós já falamos que ele saiu em busca de uma moça, o sapato não serviu no pé de nenhuma delas, ele chegou à casa da madrasta. O que aconteceu depois? Isso mesmo, a Cinderela foi trancada no sótão. Então, para quem está usando cores, retângulo verde. Para quem está usando símbolos, um círculo. Então, vou desenhar aqui o círculo. Já tenho o círculo e vou colocar o próximo fato dessa sequência da trilha do príncipe. Cinderela foi trancada no sótão. Depois que a Cinderela foi trancada no sótão, o que aconteceu? As irmãs experimentaram o sapato? Ou o príncipe ordenou que a porta fosse aberta? Vejam bem, a Cinderela foi trancada no sótão. O que aconteceu depois? Isso mesmo, as irmãs experimentaram o sapato. Retângulo rosa para quem está representando por cores e para quem está usando símbolos, nós vamos desenhar um círculo com um X dentro, certo? E vou colocar aqui então o próximo fato da trilha do príncipe. As irmãs experimentaram o sapato. E o sapato também não serviu. Aí, o príncipe decidiu ir embora, que é o que nós já temos representado lá na nossa trilha. Depois que o príncipe decide ir embora da casa, o que acontece? O príncipe ordenou que a porta fosse aberta ou a Cinderela provocou um barulho infernal?
Ah, isso mesmo! A Cinderela provocou um barulho infernal. Ela acionou todos aqueles super equipamentos, super máquinas que tinham lá no sótão para fazer barulho e o príncipe percebesse que ela estava lá. Então nós vamos pintar um retângulo cinza para quem está usando as cores, ou esse símbolo que parece um sinal de mais. Então vou fazer o meu símbolo aqui. Façam aí no caderno de vocês. Quem está usando as cores usa o cinza. E eu vou colocar aqui então que a Cinderela provocou um barulho infernal. E agora nós precisamos de apenas mais um fato. Qual é ele? O príncipe ordenou que a porta fosse aberta. Então, faz aí um retângulo lilás ou representa com uma estrela. Vou fazer aqui a estrela no meu registro. Você faz aí no seu caderno. E vou colocar então aqui que o príncipe ordenou que a porta fosse aberta. E o último fato nós já tínhamos é que Cinderela saiu para experimentar o sapato. Vamos agora fazer a leitura de todos esses fatos juntos? Olha lá, eu vou destacar para você e você vai fazendo a leitura em casa junto comigo. Faz a leitura em voz alta. O príncipe saiu à procura da dona do sapato. O sapato não se acomodou no pé de nenhuma moça. O príncipe chegou à casa da madrasta. Cinderela foi trancada no sótão. As irmãs experimentaram o sapato. O príncipe decidiu ir embora. Cinderela provocou um barulho infernal. O príncipe ordenou que a porta fosse aberta. Cinderela saiu para experimentar o sapato. Agora, você vê aí na tela todinha a sequência da nossa trilha. Vou dar um tempinho para você conferir os seus registros no caderno, combinado?
chegou o momento de pensarmos um pouquinho mais sobre o texto respondendo algumas perguntas. Então você vai fazer o registro como já é de costume. Coloca o número da pergunta e a letra que corresponde à alternativa correta. Combinado? Vamos começar então? No dia seguinte, querendo reencontrar a misteriosa dançarina, o príncipe foi de casa em casa pedindo que as moças da cidade experimentassem o calçado. Nesse trecho, a palavra misteriosa pode ser substituída por letra A, suspeita, letra B, estranha ou letra C, desconhecida. Então vejam bem, a palavra misteriosa no texto, qual é o sentido dela? Suspeita, estranha ou desconhecida? Anote no seu caderno. Vamos conferir a sua resposta? No texto, a palavra misteriosa tem o sentido de desconhecida. Em outras situações, outros textos, ela pode ser utilizada com esse sentido de suspeita ou de estranha, mas aí no texto, misteriosa significa desconhecida. Próxima questão. Cinderela, que estava com os ouvidos grudados na porta do sótão, escutou tudo isso e pensou: tenho que sair daqui de qualquer jeito. Nesse trecho, a expressão ouvidos grudados significa que Cinderela estava com letra A, os ouvidos encostados na porta e atentos à conversa, ou letra B, os ouvidos unidos, colados na porta com alguma espécie de cola. Pensa no sentido da expressão ouvidos grudados no texto e registra a resposta no seu caderno. Resposta da número 2, a letra A ou B? Vamos conferir?
É a letra A. Significa que a Cinderela estava com os ouvidos encostados na porta e atentos à conversa. A palavra grudados também tem o sentido de unido, colado, mas no texto ela significa que a Cinderela estava atenta à conversa, certo? Próxima. Ficou um barulho infernal. Nesse trecho, a expressão barulho infernal significa: letra A, som que causa medo. Letra B, som intenso, muito alto. Ou letra C, um som fabuloso, muito bom. Reflita sobre o sentido dessa expressão no texto e registre a resposta da número 3 no seu caderno. Então, a expressão barulho infernal tem todos esses sentidos das alternativas A, B e C. Porém, lá no texto significa som intenso, muito alto. Vamos a mais uma questão? Depois de entrar, o príncipe ofereceu o calçado para Romilda e Cremilda, mas é claro que não coube, e elas até passaram azeite nos pés. Questão 4. Com que intenção as irmãs passaram azeite nos pés? Letra A. Sujar os sapatos para que Cinderela não pudesse calçá-los? Ou facilitar a entrada do sapato? Pensa um pouquinho e responde. Número 4, letra A ou B? E então, qual é a resposta da número 4? É a letra B, facilitar a entrada do sapato. O azeite funciona como uma substância lubrificante que faz com que escorregue com mais facilidade. Então, com essa intenção, elas passaram azeite nos pés para ver se o sapato ia servir. Mais uma questão para vocês. Opa, tem alguém no sótão, disse o príncipe. Abram já aquela porta. Questão 5.
Observe a imagem da página 43 e responda: quem abriu a porta do sótão? Olha só, essa resposta nós temos pela imagem, não estava escrito no texto quem é que foi que abriu, mas pela imagem nós conseguimos obter essa informação. Então responda, quem abriu a porta foi letra A Cremilda, letra B, a Romilda ou letra C, a madrasta? Anota no seu caderno. Então, identificaram quem é a personagem representada na imagem? Vamos conferir? É a madrasta. Foi ela quem abriu a porta do sótão depois da ordem do príncipe. Registrou as 5 respostas corretamente no seu caderno? Então agora vamos brincar um pouquinho? Vamos brincar de quebra-cabeça de frases? O que é um quebra-cabeças? É um jogo onde eu tenho peças que se encaixam, isso mesmo. Então nós vamos fazer um quebra-cabeça de frases, onde eu tenho peças de uma frase que se encaixam. Apenas uma peça se encaixa corretamente nessa frase. Então vejam lá. Olha só, tenho 2 peças e tenho mais 2 com palavras que podem completar a frase que está logo acima. Então vejam, ela em uma peça, na outra peça, o sapato. Embaixo eu tenho as 2 pecinhas, provou e provaram. Qual dessas peças deve ser encaixada na frase para que ela fique correta? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão registrar a frase no caderno com o encaixe da peça correta. Qual é a palavrinha que se encaixa corretamente nessa frase? Provou ou provaram? Então, eu vou dar um tempo para o registro da sua frase e já já a gente volta para conferir esse quebra-cabeças.
ver se você encaixou corretamente a palavra na frase? Vamos ver? Então, olha lá. Ela provou o sapato. Então, o seu registro no caderno deve ter ficado assim. Ela provou o sapato, certo? Vamos lá? Mais um quebra-cabeças, então? Olha só as palavras que eu tenho agora. Tenho duas peças. Eles, a casa. Qual é a palavra que encaixa corretamente? Qual dessas peças? Chegou ou chegaram? Então, pensa e escreve a frase no seu caderno e encaixando a peça correta. Então, conseguiram fazer esse encaixe? Olha lá na tela então para ver qual é a peça que encaixa corretamente nessa frase. Eles chegaram à casa. Então, olha o registro no seu caderno. Eles chegaram à casa. Atenção que esse A que tem nessa frase é craseado. Não esqueça de colocar esse sinal, certo? Muito bem. Na aula de hoje, nós conhecemos mais uma parte da história, fizemos a trilha do príncipe, refletimos sobre algumas questões do trecho do texto, pensamos em frases que se encaixam, palavras que encaixam na frase corretamente. Aprendemos muito. E na próxima aula, vamos saber um pouquinho mais e quem sabe conhecer o final desse conto, Os 8 Pares de Sapato da Cinderela. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula!